Começando o Antimatéria, programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E vocês pediram e a gente vai voltar a falar de Ragnarok Online, só que dessa vez do universo de Ragnarok Online, que vai muito além dos computadores. Tem mangá, anime, revista e muitas outras coisas, né, meus amigos? Eu sou esse cara que viveu no MMO, porque eu fiquei chocado no outro programa quando ele disse que o anime veio primeiro. O anime não, a história do manhwa veio primeiro. Nossa, cara, não lembro. Quer dizer, não sabia, né, no caso. Eu na época que eu jogava, eu fiquei fissuradaço, assim, eu ia atrás de tudo que tinha a ver com Ragnarok, principalmente porque tava com uma explosão de arte coreana nessa época. Eu lembro verdade. Que saiu um jogo chamado Magna Carta, eu acho um negócio maravilhoso. Que era famoso. Que tinha umas artes lindas e eu gostava de desenhar, né, e tal. Então, nossa, eu pegava de referência, eu achava maravilhoso. Aí o Ragnarok veio nessa leva vibe, também. é verdade. E o manhwa que deu origem chamava Ragnarok Into the Abyss, de Lee Myung-jin, né, que também foi o cara que trabalhou na Gravity, né? Ele não completou o manhwa tem 10 capítulos, ele não completou porque ele foi trabalhar na Gravity, foi trabalhar no jogo. Mas a história nunca acabou? Nunca acabou. Que isso, mano? Que é isso? Não dá. Só com 10 capítulos ou 10 volumes? Não, 10 volumes. 10 volumes incompleto, né? 10 volumes. Não, beleza. Mas ainda assim... Bom, é bastante história, né? Uma falha de caráter isso aí. Eu queria saber, agora eu quero ler e quero... Eu não sei se eu leio. Eu não sei se é uma falha de caráter, cara. É assim, tipo assim, o cara falou, eu tô fazendo o meu manhwa. Aí eu tô ganhando R$10 aqui por mês fazendo o meu manhwa. A Gravity me contrata pra me pagar R$1.000 por mês pra eu fazer coisa pra Gravity. O que você vai fazer? Mas ele tinha que terminar a história de qualquer jeito. Ou o Ragnarok Online não tem história? Não vai pro final? É baseado, mas é um MMO, né? MMO não termina nunca, né? Mas tem que ter um arco, tá até hoje rolando. Não era assim que funcionava MMO antigamente. Não, tá. Não. Hoje em dia... Mas eu não sei, cara. Eu não queria começar uma obra com 10 volumes e não saber o que vai acontecer no final, entendeu? E como o Clayton falou, os servidores, né, do Ragnarok, o Clayton comentou isso no programa passado, né? Os servidores do Ragnarok são inspirados nos personagens da série, que é o Chaos, o Loki, o Ares e o Fenrir. A Ares. A Ares e o Fenrir. São deuses ou são personagens? São personagens mesmo, e aí eles usaram, né, essas nomenclaturas para nomear os servidores principais do jogo. Como é que é o nome? Ares. Não, a Ares é uma priest, a Fenrir é uma maga. É uma menina. É uma menina, ela. Que é o nome do lobo, por causa do Ragnarok, né? É uma maga. Inclusive ela lembra muito aquela Merlin do Nanatsu Taizai, lembra muito a Fenrir. Sei. Aí você tem o Loki, que é um assassino, e o outro cara é um Knight. É um Knight. É um cavaleiro. Nossa, logo Caos é um cavaleiro. E aí o manhwa foi pausado em 2001 o autor se dedicar ao jogo. Aí, ó. E ele se dedicar escrevendo a narrativa do jogo, certo? Aí ele complementa histórias, ele tá junto com a galera lá desenvolvendo. O que a gente tem que contar uma coisa, assim, os MMOs, como a gente conhece hoje, tipo o Final Fantasy XIV, onde você tem uma história principal, uma narrativa... Separada em arcos. E aí você vai fazendo as coisas, e aí você tem a side quest, sei lá, é uma coisa relativamente recente em MMO. Porque os MMOs antigamente, o que você tinha? Você tinha até um lore, alguma coisinha ali, e a maioria do lore você achava nas side quests que você ia fazendo. Né? Tipo a base do mundo. Mas o mundo mesmo, ele, cara, era uma coisa que não acabava nunca. Não tinha uma história que você tinha que seguir lá, você fazia o que você queria, você entendeu? Entendi. Então, tipo, se você não quisesse fazer nenhuma side quest, só viver ali, você podia. Entendeu? Tipo, então não tinha esse negócio de avançar no jogo. O seu avançar no jogo era um negócio muito mais pessoal do que do jogo, entendeu? Do jogo em si. E o Final Fantasy, se você continuar a história, você termina. Entendi. O Ragnarok não tinha isso. E o avançar do Ragnarok era basicamente você ganhar nível pra chegar em outras cidades que dependiam de ter um nível mais alto pra você não morrer. Era basicamente isso. Entrar em dungeon, grindar... E quando você chegava no level 99 com os equipamentos do full, não sei o que lá, o que você fazia? Outro personagem, porque você não tinha mais nada pra fazer. Você ficava sentado na cidade com a aura brilhando, né? Que quando você chegava no level máximo, você ficava com uma aura em volta do corpo. Você ficava sentado lá. Dá pra botar os bonecos no PVP, né? É só show off. Mas PVP, era mais o War of Imperium, né? Que era o que... a Guerra do Império, que era o que ligava lá, né? Entendi. Uma das coisas mais legais, mas assim,
de maneira geral, e aí você juntar, né, os grupos pra você enfrentar os calabouços mais complicados. Mas assim, e matar chefes, né? E como Derrotar você chefes. disse também, o pessoal usava muito pra socializar, né? Então, E aí pra usava conversar. de MSN, CQ lá, Esses personagens que dão nome aos servidores, eles aparecem no jogo? Não. Não. Mas isso é uma tristeza. Podia aparecer, né? Essa é outra coisa que, tipo, acontece muito nos MMOs mais modernos, que na época do Hag não tem. Tem não algum tinha. boneco da obra original que aparece no jogo? Não. Como ele... Daqui. Kefra, né? Não. Cafra. Cafra. Kefra. Cafra, a Kefra é outra coisa. Essa foi muitos anos depois, só com o YouTube, entendeu? Tipo, Ela não Cafra. aparece no mangá? Ah, No eles manhwa? aparecem, mas assim, eles não são personagens relevantes. A Cafra basicamente. Ela que te dá oi quando você chega lá no bagulho. tipo, pô. não. Enfim, não tem. Mas eu acho um desperdício. Não, eu porque também acho, Você mas- cria uma história, você cria personagens pra você acompanhar. Aí você vai ter um jogo online que não vai ter ninguém pra te dar oi lá. Talvez se tivesse sido pensado como foi pensado os outros no futuro, que são super espelhadas mesmo em obras, né? Por exemplo, o próprio WoW, você encontra personagens, Ah, né? sim. World of Warcraft, você encontra personagens do lore Que principal. já foram heróis em outros jogos, né? De tudo Arthas, que a Blizzard depois criou. o Lich King. É, esse né? eu odeio esse cara. Mas, assim, existe já uma construção de história da Blizzard muito mais ampla, né? Então- A minha referência nesse tipo de jogo, eu acho que ele não é MMO, mas é o Granblue, né? É, o Granblue. Porque O Granblue, ele teve um action MMO, né? Que é o mais próximo. É um browser MMO, depois ele teve quadrinho, anime, jogo de videogame, jogo de luta. Aí eu conheço personagens. Eu nunca joguei o browser game. Nunca joguei. É gacha, não é pra mim. Mas os personagens são inseridos e aí você tem os personagens que são os jogadores, né? Que é o Gran e a Dita, que eles acabam entrando. Pelo menos Mas- 1% dos personagens entram, né? Porque o Gacha tem 8 mil personagens do Granblue, São né? os populares. Então, são os bonecos SSS que todo mundo quer tirar, eles já começam a aparecer no jogo. É. Mas você falou do anime do Granblue, Ragnarok também teve anime. Então, o anime eu assisti. Ragnarok The O Animation. anime eu assisti. Foi feito pela Gonzo em parceria com a Gravity. Estúdio incrível. 26 episódios, passou aqui no Brasil, Passou. na também Rede TV, A febre que era, cara. Do não- Cartoon dublado, também. no Cartoon também. É ruim. E Só queria dizer isso pra vocês. E é ruim, O mas que com é? força. É side story. Ah, cara, conta a história do moleque. Ele começa como, acho que aprendiz, né? aprendiz. E aí depois ele vira espadachim logo no começo do anime. E aí ele fica ajudando a menininha que é uma priest pra variar lá e na missãozinha dele lá. E aí você tem os personagens lá, mas também não tem nada a ver com o mangá. É uma história original. Ah, não, claro. E são historinhas fechadinhas. E ele imagina. é mais. Então, mas ele é mais baseado realmente no MMO, sim. Ah, tá. Então você tem uma história lá, whatever, de ter uns demônios, negócio lá. Eu não lembro, mas ele faz comparações com o jogo, tipo, cria uma cena que é dedicada ao gameplay, alguma coisa Então, nesse o sentido. que eu lembro, porque faz muito tempo Mas que a gente antes. assistiu. É, isso que eu Mas ia o que eu falar. lembro, assim, por exemplo, você falou da Cafra, você tem uma personagem lá recorrente que é uma Cafra, que aparece durante o anime lá, entendeu? Você tem bagulho de mudança de classe. De classe, Você sim. tem no- E isso é bem retratado. É. Ah, legal. É bem legal. retratado a mudança de classe. O moleque começa como espadachim, aí ele vira Knight, aí depois no final ele vira um Crusader, se eu não me engano. É uma boa propaganda do jogo, nesse Sim. sentido. E na verdade esse anime foi feito pra promover o jogo. Sem dúvida. Né? Não tem em outros Essa é a países. verdade. Mas, Mas, assim, tipo, o traço. O O personagem- traço não é... Pra Não. mim, eu lembro de É que assim, a pra ser Gonzo, bonito. assim, se a gente falar assim de animação, a animação é boa. Porque o estúdio Gonzo sempre entregou coisas muito competentes, digamos assim, né? Sim, sim. E é uma pena ele ter ido. Eu acho que nem existe mais o estúdio Gonzo, Sabe né? que eu não sei? Acho que Tem essa se dúvida agora. existe, tá cara, muito embaixo. eu acho que eu vi alguma coisa do Gonzo recentemente, cara. Não lembro, mas era tipo um anime meio de idol, assim, um anime meio Então talvez. fora desse eixo mais popular, né? assim, Mas né? ele hoje em dia não é nem uma sombra do que ele era, né, A cara? popularidade que ele Quem tinha, fez eu Last concordo. Exile e outras sim, coisas pô, aí. Last Exile é Mas maravilhoso. enfim, tipo, a animação é competente, só que o design dos personagens eu acho muito preguiçoso, assim, Simples. é muito simples, Isso eu concordo com você. E aí não chama muita atenção, a trilha sonora também é uma coisa que não é memorável nem nada, então a história é muito batidinha. Eu particularmente, assim, fiquei um pouco triste, porque quando você tá no jogo, você ama lá o jogo, você tá Sim. inserido no jogo, você quer ver, como você falou, você quer ver coisas relacionadas, mais a ver com o jogo e tal. E ele é um anime
tipo... Não Porque, é cara, aqueles MMO... Porque teria muito potencial se você pensar nos personagens, nas classes, nas histórias, nos monstros Mas de os MVP bonecos que tem. têm aqueles menus igual nos Não. ICK? Não. É só Ele é como eles se fosse vivendo dentro lá do mundo mesmo. de Frontera mesmo, ali e acabou. Tá. Mas, por exemplo, pô, eles não abordam coisas muito legais que poderia, sei lá, tipo, pets, devirutes e coisas que, sabe, Os são mascotinhos, muito né? legais, assim, até as... É. Tem algumas batalhas com alguns MVPs, mas não é aquele, que legal, marcante. Você falou que o anime ele passou aqui. O manhwa foi publicado aqui também? Foi. O original? Original. E não acabou também. Acabou. Não, acabou. acabou 10 edições. 10 volumes. Eu não lembro disso. Eu não lembro de ter visto esse mangá. Infelizmente, vim. Ai, meu Deus do céu, vou ter que ir atrás. E você sabe que o Hag, né, foi um grande sucesso aqui e gerou até um conteúdo original brasileiro, né? O quê? Teve as histórias do Ragnateus, do Rafael. Ah, Rafael o grande Gambicini, Rafa, sim. que criou aqui, né, uma Ele tinha comunidade uma lore, né, gigante Aqui na e Quem, começou. Rafa? Quem, Rafa? O Rafa, o da regata. Ah, ele só tem regata, cara. Ele só usa regata. Rafa, Beijo, Rafa. quando é seu aniversário, Te que a adoro. gente vai fazer uma vaquinha aqui e comprar uma É ele que camiseta. tá encanando com A você. gente vai comprar uma camiseta pra você de Hag. E a comunidade aqui foi muito forte, né? Teve muitos fóruns, né? E esse conteúdo original também, que acabou sendo publicado aqui no É verdade, Brasil. né, cara? Ele, né? fez uma quantidade significativa de gente, de fãs, né? Acompanhando essas historinhas aí. Sim. E, além de o conteúdo original aqui no Brasil, também teve conteúdo original lá fora. A Ragnarok também teve jogos standalone, jogos separados para Nintendo DS. Vocês sabiam disso? Teve o Ragnarok The Lost Memories para celular, Ragnarok M Eternal Love, né? E o Ragnarok Origin, que esse para... Não era MMO, era um jogo Não, normal. 2 deles eram MMOs para celular e o Origin era para Nintendo DS. Saiu fora do Japão isso ou só saiu? Não. Ou saiu O Ragnarok M Eternal ele tá disponível em português. tá. Olha lá. Que a Jill que traduziu. Aí, ó. Aí. Tudo sendo revelado agora. Eu Tudo não sendo sabia disso. revelado. Mas são bons jogos também para quem quiser expandir, né? Sim. No horizonte aí. Dá pra jogar hoje ainda, é isso? O M acho que dá. Tá no disponível. celular ainda. Tá disponível. O do DS é mais difícil, né? Tem que ir A DS vai atrás ter pra que ir atrás de comprar, colecionador, né? Coisa de colecionador. Sim. Mas os de celular, né? Todos estão Caramba. disponíveis ainda e dá pra jogar. Trocado. Ragnarok tem, né, cara? Tem um universo de fãs ainda que... Eu descobri na chegada desse retorno do Ragnarok pro Brasil, eu descobri que agora ele é também esportes, ele tem um campeonato, né? Uma Tem. competição de PVP. Tem. Eu acho que é o PVP, né? PVP. O PVP de Hag sempre foi uma coisa muito gostosa de E jogar, é competitivo, Tipo, cara. Tem time muito. jogando. Era muito legal. Eu me lembro que, tipo, quando eu peguei na EVO 99 a primeira vez com o meu ferreiro, eu ficava sentado, né? Porque o PVP é uma área, assim, né? Você Aham. entra... São várias áreas, né? Porque você tem vários castelos no jogo. Cada castelo pertence a um clã. E o clã tem que defender esse Não, castelo. tô aí, falando né? do PVP tradicional. Ah, o PVP é, tradicional. PVP, PVP tradicional. Você entra, senta numa área lá, que é a área de Que era a Guerra PVP, do Império. e aí não, os o caras PVP. podem te enfrentar. É. Sai Né? na mão do E aí você nada. tá lá sentado, de repente vem alguém te dar uma espadada. Aí você só... É verdade, é verdade. Aí você, mano, você tem certeza que você quer Isso foi fazer sem isso? querer, isso foi sem É. querer. Aí você tem certeza que quer fazer isso? Aí o cara volta e te dá a segunda. A hora que ele dá a segunda, eu já levantava, dava uma mamonita, já tombava o boneco dele. Só vi o dinheirinho voando pra todo Quanto que é mais grana lado. você coloca, mais dano, tá ligado? Só vi o dinheiro voando pra todo que é lado e Ai, o bonequinho meu Deus caído do no chão. céu. Pô, mano, eu só tava brincando. Vai brincar em Eu outro também. canto, garoto. Fala assim, eu também, garoto. Tava brincando. Vá brincar em outro canto. Ai, meu Deus. Bom, mas se você ainda quiser jogar Ragnarok, ainda dá, viu? Tá rolando um pré-registro que vai até dia 27 de maio e o servidor novo vai abrir dia 28. Encontra a gente por lá, a gente vai estar jogando direto. Conta pra gente se você vai jogar usando a hashtag Antimatéria na Cultura, se você já jogava Ragnarok, qual a sua classe favorita, se você conhecia esses produtos e se a gente esqueceu alguma coisa significativa, marca a gente lá. E se você não segue a gente ainda, usa o QR Code aqui do lado da tela que a gente vai responder você e falar com você com certeza. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na sequência tem Card Captor Sakura e muito mais Antimatéria para vocês. Voltamos com o Antimatéria e agora para falar da obra-prima dos RPGs modernos. Clair Obscur Expedition 33
da Sandfall Interactive. Clayton, obra de arte máxima. A partir de agora eu vou chamar de 33 agora. 33 é mais fácil. 33. Cara, pra mim, isso eu falei lá desde o começo do ano Você passado. tava empolgado com esse Só jogo. que desde o ano passado, quando ele saiu na conferência da Microsoft, eu assisti, eu tive um feeling, sabe quando você tem aquele feeling? Eu falei, isso. cara, esse jogo é diferente, cara. Se não sair nenhum Persona esse ano, é esse. Aí eu falei pro Gé no começo do ano, eu falei, pra mim, esse vai ser o melhor RPG do ano todo. Se não sair nenhum outro RPG, assim, de japonês, japonês, alguma coisa que eu goste muito, esse vai ser o melhor. E eu já te adianto, vai ser o melhor, porque acho que não sai mais nada. Eu te entendo. E olha que saiu um remaster do Lunar 2 aí, verdade. Eu deixei passar. Mas é um remaster, né? Pelo amor Deixa de pra Deus. lá, não quero falar disso porque eu fiquei triste. É o Mas 30º remaster. Por que você ficou triste? Conta, abre seu não, coração. deixa pra lá. Deixa pra outro programa. Estão Deixa dando pro tanto programa. tem só uma pequena pausa pra falar. Tem um monte de produtor ressuscitando e dando entrevistas de Lunar, cara, uma atrás da outra. Boas entrevistas, inclusive. Na Mas vamos entrevista eles voltar. podem dar, né? Agora fazer Tá jogo injuriado. novo que é bom, Tá bravo. deixa pra lá. Tá bravo. Cara, obra de arte o negócio, assim, se você levar em consideração que a Sandfall são 30 pessoas só, os caras não tiveram um orçamento milionário. Não, Eles tiveram uma ajuda, parece, do governo francês pra fazer. E acho eles que a são Microsoft meio deve por subsidiados causa da A Microsoft não colocou dinheiro, cara. Ah, não? Mas Não o colocou. Game Pass eles vão receber alguma coisa, porque o jogo tá lá. Não, sim. Então, ou eles. Mas na produção, não não. tem dedo da Microsoft, Eu cara. acho que foi uma troca justa, porque justa entre aspas, porque o espaço que eles dedicaram ao Expedition 33 pro direct deles, pro evento online que eles apresentaram o jogo, foi um tempo considerado. Assim, E outra, tipo, ele não Bethesda pode, tem esse pode tempo. não ser dinheiro, mas só o que eles economizaram de verba de marketing aí, que eles teriam que pagar para isso sim. divulgar Não, esse exatamente, jogo. exatamente. A parceria com a Microsoft foi boa. eu E a li publicação, uma, né? Eu li uma entrevista recente, cara, que eu achei muito interessante. O diretor, que também é o CEO da Sandfall, do Expedition 33, o cara falou que ele teve a ideia de fazer o jogo e criar o estúdio depois que ele terminou Persona 5. Ele é muito visualmente Ele jogou Persona parecido. 5 e ele falou assim, eu queria jogar mais disso. Só que não tinha. Ele criou o jogo Aí dele. ele falou, então eu vou fazer um. E uma coisa interessante é que ele claro que ele se baseou bastante em Persona e jogos da Atlus, mas em outros jogos que a gente já falou no outro programa que a gente fez uma prévia do que seria o Expedition 33, como Lost Odyssey, Final Fantasy, um monte de coisa. As referências. E aí, tipo, você pensa que tipo, o cara pega as referências e coloca tudo no mesmo jogo, vai ficar uma salada ruim, mas, cara, completou uma coisa, completava a outra e fica perfeito ali, cara. Então vamos começar a pontuar pra galera de casa. Então vamos falar um pouquinho da ambientação, que num primeiro momento foi uma das coisas que mais me fisgou. Eu gosto muito dessa questão de, não só de gráficos bonitos, porque a partir do momento que você tem um PlayStation 5 Pro e um Xbox Series X, você tem obrigação de entregar gráficos bonitos, né, que é o que se espera. Mas eles trabalharam esses gráficos bonitos com vários elementos de iluminação e alguns pedaços de cenário que, assim, gente, é coisa de louco, Direção né, de cara? arte. Isso é Cara, fundamental. é Não incrível. adianta ter gráfico super renderizado, trabalhado, bonito, se você não tiver uma direção de arte que guie toda essa tecnologia, né? Que os caras tinham. Eles usaram uma técnica italiana de pintura como base pro jogo, que é uma técnica chamada claro escuro, que é basicamente reforçar muito as sombras para dar mais dramaticidade para as cenas e para os cenários e tudo mais. Legal. Então você tem toda essa direção artística voltada para isso daí. Você vê isso muito nos personagens, muito nas roupas que eles usam, principalmente nos cenários, que são cenários muito diferentes, muito bonitos. É porque eles criaram um mundo lá que, cara, não tem como você jogar aquilo e você não querer ver mais daquele mundo, cara. Eu quero ver, eu terminei o jogo, eu quero mais, cara, daquilo lá. É muito interessante o mundo que os caras criaram, sabe? Não, e eu falo pra vocês assim, aí, falando novamente da parte gráfica, um cuidado que eles tiveram com coisinhas simples. Quando você olha os personagens, por exemplo, caídos, e a câmera vem em cima deles, assim, a roupa, a malha, assim, ó, você vê detalhezinhos, assim, cara, que é um cuidado que é muito Quando raro. começa a apanhar muito e seu HP vai descendo, aí a roupa começa a rasgar, eles começam a ficar sujos, ensanguentados, assim, ensanguentados, esse cara, negócio é muito da hora. Aí quando você vai na bandeirinha lá, que é uma bandeirinha onde você vai melhorar os atributos e fazer as coisas, e você descansa, os personagens ficam todos limpos, as roupas arrumadinhas de novo. Pode trocar as roupas também, dá pra colocar outras roupas. um negócio bem Legal. E a história é baseada aí num ritual de Gomeishi, que é uma parada meio estranha, né, Cleiton? Que é... Não é bem um ritual, né? Tipo, o que acontece é que, tipo, nesse mundo aí,
que é baseado na França, né, lá antes da Primeira Guerra Mundial, do começo do século XX ali, você tem uma entidade chamada Pintora, né? Vamos chamar assim. Eles chamam assim, a Artífice, né? A Pintora. Que ela, uma vez por ano, ela desperta e aí ela pinta um número no monolito, que tem lá um monolito gigante que você consegue ver da cidade lá. E aí o que acontece? Quando lançaram o jogo, todo mundo achou que ela pintava um número lá e era aleatório. E era aleatório, mas não é assim. Todo ano ela vai lá e pinta o número e aí no ano seguinte ela pinta o número que é o próximo. Então ela pintou 34 lá ano passado, no começo do jogo ela pinta 33. O que acontece quando ela pinta esse número? Todas as pessoas que têm 33 anos morrem. Assim, morrem nesse ritual que ele falou, do Gomage, que virou um ritual depois, Sim. que é um negócio que acontece todo ano, os caras já se preparam pra isso, inclusive tem todo o negócio... Vai todo mundo pra um porto, né, assistir, um negócio de flores aqui e tal. Então se o cara tá usando negócio de flores, sabe que essa pessoa vai... Já tá com a idade pra morrer. Tá com a espada de morrer. Então o que acontece? A pessoa, ela some no ar, assim, tipo o blip do Thanos. Ela desaparece, vira poeira, assim. E aí as expedições são pessoas que no ano que vem vão morrer. Fazer a próxima idade, vão morrer. E aí eles fazem essa expedição para tentar ir lá e tentar impedir a Pintora, né, de fazer isso. O que acontece é que com isso a humanidade está indo para extinção, porque cada ano vai ficando mais nova, até que vai chegar uma idade que não vai ter mais como ter filho, como organizar cuidar da cidade, dos negócios, e a humanidade vai pro saco, né? Então eles estão tentando parar isso. Aí a gente começa o jogo exatamente com a Expedição 33 e o Gustave, né? Que é uma expedição diferente das outras, porque geralmente eles mandavam guerreiros e tudo mais, e o Gustave é um engenheiro. E o jogo já começa assim com uma carga de dramaticidade grande, né? Já com um desaparecimento significativo pro Gustavo, que é o personagem principal, né? Porque cada personagem, assim, você tem 3 personagens principais, assim, que é os que você realmente vai ficar a maior parte do tempo no jogo, que é o Gustavo, a Maëlle e a Lune. A Maëlle é a irmã mais nova do Gustavo. Ela não tem idade ainda pra ir, mas ela se voluntariou. Inclusive, pentelhona, assim, ela fica toda hora te desafiando pra lutar. Ela deve ter uns 22 anos, 23 no máximo. Vai demorar ainda pra Pintora chegar nela. Exatamente. E aí mas ela quer ir pra ajudar o irmão. O Gustavo tem os motivos próprios dele, ele quer descobrir por que essas coisas acontecem. Ele tem todo esse drama que acontece com ele no começo. E a Lune também, se eu contar aqui é spoiler, mas ela também tem os motivos dela. Entendi. Então os personagens, todo mundo que vai pra expedição ou não, tem um motivo. Às vezes é só porque o cara fala assim, eu vou morrer ano que vem, eu quero fazer alguma coisa útil. O que tá acontecendo agora, né? Quero fazer alguma coisa útil da minha vida, pra não morrer em vão. Mas, cara, os personagens, eles são extremamente bem construídos, assim, cara. Essas expedições, elas nunca têm um resultado satisfatório, pelo jeito. Porque tá vindo, tá regredindo, né? Então, mas eu vou entrar, quando a gente entrar na parte do combate que ele vai falar ali, eu explico por que essa daí é diferente. Entendi. E é justamente isso que a gente vai falar agora. Sistema de combate em turnos, mas com bastante ação. Porque eles chamam, dentro da Sandfall, eles chamam de sistema de combate por turnos reativo. O que é isso? Porque não só o parry, você pode esquivar e você pode defender. Real, dá pra terminar o jogo no nível 1? Dá, se quiser dá. Se você for bom no parry, né? Dá. No parry ou na esquiva. Porque eles não só impedem que você tome dano, mas eles te dão um monte de bônus e tudo mais. Então quando você dá o parry, por exemplo, o Gustavo, você dá tipo 3 parries seguidos assim com ele enche o negócio pra dar um golpe assim mais forte. E aí é um golpe, um baita de um dano que ele dá. Assim, tem os count, tem os contra-ataque também, que o contra-ataque causa um dano tipo absurdão no inimigo. Assim, toda essa parte do jogo, o jogo, cara, é engraçado, porque assim, foi uma das coisas que mais me prenderam até o final do jogo. Porque você constrói builds no jogo. Assim, de uma forma muito inteligente. E aí, tipo, o jeito que eu jogo com os personagens pode ser totalmente diferente do jeito que ele joga. Porque cada personagem tem suas habilidades únicas, suas esquivas únicas, mas você tem um outro sistema que aí entra porque essa expedição deu certo. Porque o Gustavo, o que eu falei? Ele é um engenheiro, ele luta bem? Luta. Mas ele, em essência, é um engenheiro. Ele criou um negócio que é o acumulador de Lumina, que é uma energia lá que tem no mundo lá e ele consegue acumular. E essa Lumina é uma mecânica dentro do jogo, porque você tem 2 coisas, os Pictos e os Luminas. As Luminas é uma energia, né, que você vai acumulando lá, e os Pictos são habilidades que você vai achando no cenário, derrotando inimigos. É muito legal, porque os Pictos você pode... Tem, por exemplo, um Picto que aumenta a velocidade e o crítico. Aí você pode pegar o seu personagem que você está construindo a build dele focado em agilidade e sorte e colocar lá para complementar e você soma os bônus e vira uma build devastadora.
né? Então, É que assim, e aí vai um pouco além, porque assim, cada personagem você pode equipar até 3 Pictos nele. Aí o Picto ele começa com um losango cinza, assim, né? Tipo, apagado. Conforme você vai lutando com ele equipado, os lados do losango vão acendendo até ele fica colorido, e aí ele tem uma passiva que ela fica disponível. Qual que é a habilidade, qual que é o dessa passiva? Quando a passiva fica disponível, ela fica não só pro seu personagem, mas pro grupo todo. Então pra que serve o Lumina? Pra você colocar e equipar essa passiva no outro personagem. Entendi. Então se é um Picto de nível 3, você vai gastar 3 Luminas para equipar em outro personagem. E aí você consegue fazer uma sinergia entre os personagens, os 3 personagens que estão lutando, usando o Lumina e o Picto. Porque, por exemplo, o Gustavo ele tem uma habilidade que usa a marca. Ele bota fogo lá no inimigo e usa a marca. O que é essa marca? O inimigo toma 50% a mais de dano. Então ele usa a marca lá, aí ele pega um Picto que dá mais porcentagem para dar mais marca, ele dá mais marca nos inimigos, aí você pega uma Ellie, que é a irmã lá dele que usa a espada, que é uma habilidade que dá 200% a mais de dano no personagem que tá marcado. E aí você vai na outra menina, e a outra menina, com o personagem que tá caído, não sei o que lá, dá mais 200%. Aí, cara, você dá 100 mil de danos num turno, assim, cara. Mas, claro, você tem que Os inimigos também, eles revidam, porque... Não, os chefes são muito difíceis, porque, cara. isso que eu ia falar, se os caras são baseados em... O diretor disse que é baseado em Persona 5 e o Persona 5 Sim. trabalha muito bem essa questão de elementos, contrapontos, né, entre os seus status e o do adversário, saber qual o ponto fraco de cada um. Imagino que no jogo também tudo tem. que você consegue fazer com os seus inimigos, eles conseguem fazer com você. Eles também conseguem colocar a marca em você também. Não, e tem uma outra coisa que eu gostei bastante, é que você tem uma mira livre no começo do turno. Então você pode mirar em algum ponto do inimigo que tá brilhando alguma coisa e já causar um dano maior nele logo no começo. Exato. E aí, na sequência, você começa a fazer essas jogadas que você falou. preparar. Cara, o sistema de combate, olha, eu vou falar pra vocês. É incrível, cara. Além de bonito, porque é ágil, você não fica, né, não é cansativo. Não é aquele turno ele normal, né? É rápido. E a outra... Não é um turno normal, nunca de longe. E assim, a trilha sonora, cara. Tem que falar da trilha sonora. Cara, ela é... Até tem o nome do cara, eu nunca tinha ouvido falar do... Lauren Testard. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas o cara, eu acho que ele já é músico na França há alguns anos. E nunca lançou nada de tão relevante assim em relação a isso, mas contrataram o cara pra fazer. Inclusive, se você entra nas páginas do cara, Spotify, os negócios, agora é tudo claro obscuro do cara. Isso é óbvio, né? óbvio. Mas o cara, tá de parabéns. O cara, a trilha sonora ela é dramática, igual ela contrasta certinho com o que os caras estão passando na cena, os momentos, ela se encaixa certinho com os momentos, foi tudo muito bem pensado. A trilha sonora, pra cada coisa que tem ali, cara, é incrível, assim. Você fica imerso no jogo de uma forma que fazia muito tempo que eu não me sentia no RPG, cara. Legal. E, Cleiton, quanto tempo você levou mais ou menos pra terminar? Cara, ele é curtinho. Se você for só jogar a campanha e tal, umas 30 horas você termina. Só isso. 30 horas você termina, Quer dizer, cara. só isso não, eu acho um tempo ok. Então, eu também. Eu acho um tempo bom também, cara, pra um RPG. 30 horas você termina ele. Se você quiser fazer tudo, um side quest, bababá, eu acho que o dobro, umas 60 horas. 60 é um tempo bom. 60 horinhas nesse mundo de Claro Obscuro é um bom passatempo, né? Eu acho, cara, mas eu acho que... Cara, Você acha que vem mais conteúdo? Eu gostaria. Agora tô muito empolgado porque a Sandfall vai fazer a partir de agora, cara. Se é o primeiro jogo dos caras, eu quero ver o que os caras vão aprontar aí. Bom, o jogo já está disponível para PlayStation 5, Xbox e PC via Steam. Baixem lá, dê uma olhada, porque ó, vale bastante a pena. No Xbox é de graça, tá no Game Pass. Game Pass também, que é a grande sacada, né? Exatamente. Infelizmente, o papo tá bom, mas o programa de hoje acabou. Nos vemos amanhã aqui na TV Cultura. Tchau, tchau.